A lenda fala que uns pescadores encontraram a imagem do Bom Jesus, dos navegantes, numa dessas ilhas do nosso delta, na ilha do Bom Jesus, que existe até hoje. Eles levaram essa imagem e o padre daquele tempo, ele decidiu, deve ser o Bom Jesus dos navegantes. Os caranguejeiros tiravam caranguejo, e aí quando foi um dia, um padre foi e disse assim, vocês só tiram o caranguejo aqui por perto, vão lá naquele mato mais alto buscar caranguejo lá, que pode ter um caranguejo melhor. Aí os moços foram na canoa. Quando chegaram lá, tirando caranguejo, amarrando e tal, o padre era o fé dessa imagem, Bom Jesus dos navegantes lá dentro do mangue. Olha, um santo. Aí pegaram, estavam na canoa e trouxeram, né? A festa do Bom Jesus, eu percebi logo, é uma festa tão linda dessa nossa região, porque os nossos pescadores, todo dia, eles riscam a vida para ganhar o pão, ou melhor, o peixe de cada dia. E a gente deve valorizar a profissão de pescador, a gente deve rezar pelos pescadores e suas famílias. Na geração do meu pai, elas são de uns 20 irmãos a 18 irmãos. São todos pescadores. Aí vem os avós, vem os bisavós da minha avó, que é a mais avançada. Minha avó foi pescadora, trabalhou camarão, trabalhou em peceia, trabalhou em tudo. O marido dela também do mesmo jeito. A minha mãe e meu pai também somos. E assim vai indo. Eu pescava em lagoa, aí vim pescar aqui no quebra-mar. Nasci e me criei dentro d'água pescando, trabalhando de roça. A gente vinha a esse festejo todos os anos. Mas era, como eu já lhe disse, era de cavalo, era de jumento, era de burro. Um barco de madeira aí na frente dessa igreja, eu lembro muito disso aí. Aí aqueles ricão, aqueles mais ou menos, lá da casa do padre, subia lá para cima pro barco, que era na frente da igreja, né? Para ir arrematar o leilão. Então o festejo ele começa com a procissão do mastro. A procissão do mastro, ele sempre é escolhido um bairro, e dentro daquele bairro, as famílias do bairro, elas ficam responsáveis em ornamentar o mastro. E na chegada da Praça da Matriz, aí é feito o hasteamento, né? Colocado oficialmente o mastro, e ele vai ficar durante todo o festejo. Fica ornamentando a praça e simbolizando que está acontecendo o festejo. Encontro na manifestação do povo que participa conosco da procissão uma grande vibração espiritual. Isso, como padre, enche também o coração do padre, por ver o povo rezando, por ver o povo ali, e os pescadores também que deixam o tempo, o mar naquele tempo, e trazem os seus barcos para participarem da procissão. Porque para a procissão acontecer, o horário da maré tem que estar alto. Então, o horário da procissão ela não é definida antes, tem que ser de acordo com o horário da maré. Por quê? Porque como vai ter grande número de embarcações, tem que ter um bom volume de água, né? Para poder ir e voltar. Todos os donos de barcos são convidados, eles espontaneamente, eles cedem os barcos deles, os barcos são enfeitados com bandeirinhas, com tudo. E os romeiros, que são as pessoas que vão participar da procissão, eles chegam mais cedo no porto, colocam os nomes numa lista para ir na embarcação. É um momento assim, muito bonito da nossa comunidade, que assim, é muito tradicional.
Todo mundo sonha em vir para a procissão de barco. Eu até brinco que assim, o meu pai ele sai de casa para vir para a missa em 3 festas do ano. Uma é Bom Jesus, a outra é de São Francisco, que é o santo do nome dele, e o outro é no festejo de Nossa Senhora da Conceição, que tem a bênção dos cavalos, dos animais. Então, Bom Jesus, ele está aqui. Porque se nós já temos um bom Jesus dos navegantes, nós devemos valorizar ele, fazer promessa. Isso é uma coisa importante para os brasileiros, de modo especial para os piauienses, os cearenses, os nordestinos, né? Se a gente passa em Canindé, tem caixas cheias de nem sei como se chama, de braços, de pernas, que eles pagam com isso as promessas. Eu pensei, isso nós poderíamos fazer aqui também. Né? Porque cada um de nós já recebeu uma graça do bom Jesus dos navegantes, que para o vento e acalma as ondas do mar, do oceano da vida. Eu voltava em alto mar, o barco virou, aí dali ele ficou 2 dias à deriva no mar. Foi encontrado por um pescador, ter a promessa que ela fez, que se encontrasse ele vivo, dali em diante ela nunca mais olharia para outro santo ou para outra religião que não seja católica ou Bom Jesus. E tem um remo aqui na Igreja Matriz, com esse meu agradecimento depois de muitas orações que eu fiz, né? Mas o remo foi assim a simbologia de dizer assim, tá aqui, eu vim, fiz e cumpri o que eu te prometi, né? Num lado, mostra a fé profunda do povo. Né? No outro lado, a aventura, né? Saiu como uma procissão em cima de um barco até o mar. Né? Quando o santo chega, Bom Jesus chega, aí sai em procissão pelas ruas da cidade. Uma procissão também muito bonita, grande, acompanhada com grupos de canto e vai cantado. Quando a procissão passeia por algumas ruas da cidade, volta para a Praça da Matriz, aí começa a missa de encerramento da festa de Bom Jesus. A minha fé é assim, eu peço para ele que ele me proteja, todo tempo do meu lado, todo tempo na minha frente, todo tempo do meu trás, atrás de mim, atrás dele, atrás de qualquer um. A gente tem fé e ele é bem valioso mesmo. Quando a gente sai na porta para ir para o mar, a gente diz, meu Deus, me defende dos mares perigosos, me defenda dos ventos violentos. Santa Mãe de Deus, que já está colocando no sol do livramento. Minha Santa Mãe de Deus, me defenda dos mares perigosos, dos ventos violentos, que eu vou para o mar e volte para casa em paz. E se a gente olha para essa imagem, a gente percebe, devo dizer assim, cada imagem deve contar uma história. Se uma imagem não conta uma história, é uma imagem perdida, pode jogar no mato. Yeah? Mas, com essa imagem do bom Jesus, a gente pode contar a história do Evangelho, quando Jesus andou com os apóstolos pelo mar, uma ventania grande chegou, as ondas aumentaram e Jesus dormiu. Os apóstolos ficaram com medo e gritaram, Mestre, não te importa que estamos morrendo? E Jesus se levantou,
como o Evangelho falou, parou o vento e acalmou as ondas. Mas a gente percebe a alegria de ser cristão, de ser devoto ao bom Jesus, ou simplesmente de participar, de se encontrar com os amigos que têm a mesma fé.